Então, pensando nessa lógica, né, do capitalismo versus o racismo, o senhor acredita que, por exemplo, é possível viver numa sociedade sim capitalista, mas que consegue erradicar o racismo, por exemplo? Não. A sociedade capitalista ela é estruturada em classe e em todos os ensejos que auxiliam a classe. Claro, a sociedade capitalista ela tem um fundamento econômico. Quem tem capital explora, quem não tem explorado. Só que para tudo isso não é simplesmente um jogo de lógica, um tem, outro não tem. Este jogo se aproveita de todas as organizações históricas das sociedades que permitam o reforço dessa mesma estrutura. Então, as sociedades que originalmente são compostas por explorações raciais, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, a utilização do racismo para os fins do capital é muito proveitosa, porque efetivamente nós fazemos um câmbio do sujeito escravizado para aquele que será o trabalhador assalariado. Enquanto mais mantivermos a dimensão racial, mais mantemos também a própria dimensão de classe. Eu diria que o capitalismo poderia, hipoteticamente, ser uma exploração econômica e não ser uma dominação de raça, de grupo, não criar de gênero. Hierarquização, né? Seria uma hipótese, então, de que a única hierarquização possível seria 1% versus 99%, mas os 99% seriam indistintos e este 1% também seria indistinto. Então nós teríamos 1% de brancos e negros e 99% de brancos e negros. Só que se eu imaginar este dia ideal, na qual a exploração seria só econômica sem raça, é mais difícil essa ideação, essa construção de ideia, do que a outra, que é acabar com a sociedade na qual 1% manda em 99%. Ou seja, a superação do capitalismo, ela sim enseja o empoderamento de mulheres, o empoderamento de minorias, o empoderamento racial, muito mais factível do que eu imaginar que haverá uma exploração, apenas essa exploração será, entre aspas, colorida, ela será de cores distintas. Nós temos no Brasil efetivamente uma história na qual há 500 anos as instituições do Estado, do direito, elas são racistas, elas são escravistas. O Brasil não teve escravidão contra as leis ou contra o direito ou contra o judiciário. A escravidão foi chancelada por todos eles. Esta história só nos demonstra que até hoje o que temos é uma infâmia. O sangue escorre. Por um acaso, nos dias de hoje, está escorrendo um pouquinho mais e talvez venha a escorrer mais ainda. Só que sempre escorreu e muito. Então, para mim, a dimensão do problema de hoje não é escorria 63% de sangue, estamos escorrendo 70%. Estes 7%, óbvio, já são dor a mais e morte a mais, mas o problema é que até o dia em que nós achávamos que tínhamos democracia, vivíamos em liberdade, em instituições, nossos irmãos e irmãs pobres, em maioria negras e negros, eles estavam na cadeia e estão. Apenas hoje tem um pouquinho mais. Então há um problema quantitativo, mas me interessa, e eu chamo a atenção de todos, para o problema qualitativo. É uma sociedade de exploração e essa exploração tem opressão. Para mim, é impossível salvar uma sem a outra. É impossível que nós deixemos de lado uma ficando com a outra. O fim será o fim da opressão junto com o fim da exploração.